Nós vamos iniciar, né, a aula de hoje com esses objetivos que estão aí, olha. Então, a aula 2, né, introdução à instrumentação, como eu já disse, né, estou repetindo, nós vamos fazer aí uma contextualização histórica, né, e tentar aí analisar, né, como que foi, né, o processo evolutivo da, da instrumentação ao longo do tempo. Só que nesse contexto da instrumentação, a gente também vai contextualizar a área de automação, porque como eu havia dito para vocês, essas duas áreas elas estão intimamente ligadas. Então não tem como eu, por exemplo, falar de instrumentação sem falar de automação. Então em alguns momentos vocês vão perceber que eu vou estar falando mais especificamente da instrumentação, mas também como existem muitas interfaces entre as áreas, a gente vai falar muito também de automação. E na questão, por exemplo, que envolve a contextualização histórica, a gente vai perceber que essas duas áreas elas evoluíram praticamente juntas e estão também diretamente relacionadas ao contexto da evolução da própria indústria, né, como um todo. Então a gente tem esses dois objetivos aí, né, o primeiro deles, conhecer os fundamentos básicos da instrumentação e da automação, né? A gente vai, inclusive, né, existem situações que vão ser bastante comuns as duas áreas. E no segundo objetivo, saber como que se deu a evolução tecnológica dessas duas áreas e entender as interfaces entre elas. Então, a gente vai iniciar na aula 2 falando sobre isso e as próximas aulas, né, a semana que vem também, a gente deve ainda continuar dentro desse assunto, tá bom? O primeiro, a primeira O primeiro questionamento nosso aí, eu tinha até comentado com o Thales, né? Ele leu para nós aí essa perguntinha. Então, eu estou trazendo para vocês uma reflexão, né, em relação ao corpo humano. Então, está dizendo para nós o seguinte, que o corpo humano, ele é incrível. Por quê? Porque nós temos no corpo humano algo chamado sistema sensorial. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Então, o sistema Perfeitamente, professor, tá sem sensorial, travar. hein? Tá ok, Tá, né? tá, tá perfeito, tá ok. O sistema sensorial humano é como se fosse um sistema natural, né? Ele é dotado, então, de sensores e a gente já conhece esses sensores, a gente já sabe quais são eles, né? Então, nós temos aí o olfato, né? O tato, né? O sistema sensorial ele é composto de paladar, audição e visão. Basicamente, a gente vai concentrar nesses 5 sentidos, né? Que são chamados sentidos do corpo humano, para a gente entender o conceito de transdutores, né? Então eles funcionam basicamente como transdutores. Como eu disse, né, mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais dos instrumentos mais utilizados nos sistemas de instrumentação, mas se a gente fizer uma analogia com o corpo humano e mais direcionado para a questão dos sentidos, a gente vai perceber o seguinte, que esses 5 sentidos nossos, eles funcionam basicamente como se fossem transdutores. Por quê? Porque eles vão ajudar a interpretar o meio físico, né? No caso aí, o meio externo, né, que nos rodeia, levando, né, as informações que existem neles de tal forma que a gente consiga perceber o que está acontecendo. Então, se você tem lá o olfato, você tem o tato, o paladar, e a audição e a visão, todos eles funcionando, né, assim, digamos, em conjunto, para nos ajudar, então, a perceber o entorno, né, o nosso, que a gente chama de meio físico. Né? Então, eles funcionam, como eu disse, como transdutores. Então, o que, que vai acontecer? Esses sentidos vai nos ajudar a perceber, sentir, avaliar, analisar, controlar, decidir, transmitir. E outros, né? E outras funções. Então, por exemplo, né, se você... Eu trouxe aqui um exemplo para a gente analisar, né? Fazer assim, uma análise mais prática desses sensores, mas na prática, né, o que, que acontece? São chamados de sensores biológicos, né? Ou naturais, como dizem. Né? E aí, olha só, quais são os sensores então? Né? Aquelas funções que estão listadas lá atrás, né? Então nós temos aí os olhos, não é isso, Thales? Ó, Renata, olha, ó, os olhos, o nariz, os ouvidos, a língua e a pele. Então a gente vai começar a perceber
que todos esses aí, né, todos esses sensores, né, naturais, eles têm uma função no corpo humano. Então, eles servem, né, para avaliar o meio externo. Então, nós conseguimos, através deles, de definir, por exemplo, distância, saber, por exemplo, se está longe, se está perto, não é isso? Saber, por exemplo, de repente, temperatura, se está mais quente ou se está mais frio, sabor, doce, salgado, som, ruído, né, se está alto, baixo, etc. Né? E, mais adiante, nós conseguimos, então, através deles, né, uma vez, né, analisando o meio externo e definindo, né, parte dessas grandezas que estão aí, nós conseguimos, então, fazer o que nós chamamos de atuação. O que seria isso? É o desenvolvimento do processo. Então, por exemplo, se eu consigo enxergar, eu consigo saber a distância, então eu posso dar um comando, né, para mim poder andar e definir, por exemplo, ter uma sensação, por exemplo, de quanto tempo eu vou gastar para deslocar determinada distância. Então a gente acaba que a gente faz isso tudo automaticamente, vocês estão entendendo? E é um processo, digamos assim, natural, né? Então é contínuo, natural e a gente faz de forma bem espontânea. Então o corpo humano, na realidade, ele funciona. Se a gente fosse considerar como se fosse um sistema automatizado, né? Porém natural, vai funcionar mais ou menos dessa forma. E o mais interessante desse processo todo, que tudo isso é coordenado por quem? Pelo cérebro. Então o cérebro ele vai funcionar como se fosse um grande controlador que vai dar conta, né, de fazer a interpretação de todas esses sentidos, né, que estão sendo desenvolvidos aí, né, vai ajudar a avaliar essas grandezas e definir, né, como que os processos vão ser realizados. O pessoal, vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo? Tirando do Sim. corpo humano e fazendo essa análise com vocês sobre o sistema sensorial? Se a gente levar Sim. isso para o meio prático nosso da instrumentação, a gente vai ver o seguinte, que muitos dos instrumentos que nós temos hoje dentro do meio da instrumentação, eles vão funcionar mais ou menos dentro dessa lógica que está aí. Né? Agora analisa para vocês verem uma coisa. Eu vou fazer aqui uma simulação para a gente entender um pouquinho. A Renata, por exemplo, pode ser, Renata? Você me ajuda aí? A Sim. Renata, dá uma olhadinha aí, olha. Nós temos lá um local, a cozinha, na casa de vocês, né? Normalmente tem uma cozinha. O que que é a cozinha para nós? É um espaço o quê? Espaço físico, não é isso? É o Isso. ambiente. Tá vendo, Renata? Tá vendo aí direitinho? Sim, uhum. Nós temos lá os equipamentos. Quais normalmente os equipamentos que a gente tem? Principal lá, fogão, né? Nós temos lá a tubulação, porque o nosso foco aí é o vazamento de gás. Né? Estou colocando aí que houve um vazamento de gás inesperado, então estou mais focado na questão do fogão. Então nós temos o espaço físico da cozinha, nós temos o fogão, temos a tubulação, detalhes, ó, o bujão de gás, que é o reservatório, e temos as válvulas, né? A válvula do bujão, etc. Quais são os requisitos de funcionamento dessa cozinha? Então essa cozinha precisa ter segurança, você precisa, por exemplo, definir, por exemplo, o grau de consumo, né, o nível de consumo. É esperado que haja, por exemplo, economia no consumo de gás, por exemplo, e que nós também temos uma certa preocupação com a questão do meio ambiente, né, que, no caso aí um ambiente, né, mais próximo aí, né, que seria a própria cozinha, que é o ambiente físico, e o ambiente externo também. Então, no caso, né, que eu estou colocando aí uma situação, um problema, que eu estou chamando aí de vazamento de gás, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, a Renata aí, né, é possível a gente conseguir definir um sistema para poder monitorar esse vazamento de gás? Entenderam a minha pergunta? Se tem como fazer algum sistema que monitora o vazamento de gás?
Porque nós temos aí uma situação, um problema lá. Nós temos um vazamento de gás inesperado que ocorreu. E se isso acontecer na casa de vocês, aí vamos colocar dessa forma, né, Renato? Ó, você está chegando em casa, por exemplo, você abre a porta, você entra na cozinha. E se isso estiver acontecendo, do ponto de vista natural, né, considerando os sensores naturais que nós temos, né, o que vai acontecer conosco nesse momento que você entrou na cozinha e existe lá um vazamento de gás? Professor, o próprio cheiro dele já é uma coisa feita industrialmente para a gente identificar, né, o problema, né? Esse é um ponto Sim. importante. É uma questão até de segurança, né? Porque se o gás fosse inodoro, já ia dificultar, né, assim, que você conseguisse detectar que realmente existia um vazamento ali. E ele naturalmente é inodoro, né? Exato. O cheiro é colocado depois. Mas você fala assim, você fala no equipamento, às vezes uma válvula de segurança? Não, a pergunta é o seguinte: você chegou na cozinha da sua casa, né? E tem lá o vazamento. A pergunta que eu faço é o seguinte: de que forma que você consegue detectar que existe esse vazamento e que você de repente tem que tomar alguma atitude a partir daí para resolver o problema? Pelo cheiro, né? Primeira coisa. A cozinha lá da sua casa, ela não é automatizada, concorda comigo? Sim. Uhum. Não é. A Uhum. gente teria que fazer isso de uma forma natural, correto, gente? Então, olha só a situação. Renata, olha lá. Nós temos um instrumento, sim ou não? Um Sim. sensor. Olha lá. O instrumento nosso é o quê? Lê para mim aí. É Na- o nariz. Nariz. Quais são as grandezas possíveis que eu poderia estar, de repente, levantando nesse processo aí de detecção? Eu vou precisar detectar o que está acontecendo. Primeira coisa aí é o odor, não é? Sim. Né, tá? Mas eu não Sim. consigo, Thales, olha lá, eu não consigo detectar volume vazado, concorda comigo? Eu não consigo detectar vazão, eu não consigo detectar a pressão com que o gás está escapando. Eu não sei detectar, por exemplo, como que está a composição química do ar externo da cozinha, na medida que o gás está vazando, né? Quer dizer, já contaminou o meio externo, não é isso? Então, vocês concordam comigo que nesse primeiro momento, o meu nariz ele é insuficiente para mim conseguir, digamos assim, detectar todas as variáveis desse processo aí, desse vazamento? Sim ou não? Sim, é insuficiente. Pois é. Só o nariz não resolve, correto? Porque apesar de ser um sensor bastante, digamos assim, reativo, né? Que o nariz é bem reativo. É claro que varia de pessoa para pessoa, mas ele vai sentir ali, você vai sentir que tem um cheiro diferente, né? Ali na cozinha, mas você não tem condição de detectar esses outros, né? Essas outras variáveis que estão aí. Outra coisa importante aí é o processo que vai acontecer no momento que você entra com seus sentidos, né? Os olhos não vai resolver nada, né? A sua pele, por exemplo, nesse primeiro momento, talvez não vai resolver, porque eu estou falando aqui, gente, dos cinco sentidos, olha lá. Não é isso? Os cinco sentidos, ó. É, olha lá. O sistema sensorial está aí, ó, são cinco sentidos. Então, na realidade, o que vai funcionar para mim aí, de imediato, simplesmente a parte, né, de sentir aí o odor. O processo de detectar, consigo detectar o odor, né? O meu sistema sensorial, ele me permite isso. E eu consigo sentir que alguma coisa está acontecendo de diferente, né, Thales? A partir daí. E eu consigo alarmar também, não consigo? Quando você entra, por exemplo, e tem um vazamento, de repente, é como se fosse um alarme que você percebe, né? Que, opa, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Você já sabe que tem um vazamento. E aí, o que, que o cérebro vai fazer, Thales? Ele vai o quê? Ele vai precisar tomar o quê? Uma decisão, não vai lá? De fato, eu não consigo quantificar o nível de vazamento. Algumas variáveis desse processo aí vão ficar sem ser detectadas. Mas, de certa forma, eu vou tentar tomar uma decisão e eu vou definir o quê? Por um tipo de instrução. Qual que é a instrução possível aí?
eu vou procurar uma válvula, por exemplo, arrumar uma forma de fechar o gás, ou seja, de estancar o vazamento. Então, eu vou definir uma ação, né, que a gente está chamando aí, um tipo de atuação no sentido de fechar a válvula. Se for, por exemplo, um vazamento de mangueira, eu vou ter que tomar uma outra atitude. Se for, por exemplo, uma válvula danificada, eu vou ter que tomar uma outra atitude. Então, de certa forma, eu criei aí uma situação, né, um cenário, vamos dizer assim, e eu tenho aí diversas variáveis que eu preciso controlar. Vocês estão entendendo, gente, a analogia que eu estou fazendo? Sim. Agora, olha só que interessante. Apesar dos sentidos humanos serem sensíveis e reativos, nós dependemos de quê? De ferramentas o quê? Mais precisas, a fim de estudar, monitorar e controlar os diversos tipos de fenômenos. Então, o que ocorre na realidade no mundo da instrumentação é justamente uma busca pela definição de instrumentos que sejam instrumentos que consigam efetivamente trabalhar a nosso favor, né? Na medida que eu consiga, por exemplo, automatizar um processo, então eu vou ter que lançar mão de instrumentos que vai contribuir, né, para poder instrumentalizar esse processo. Então, se eu tiver que medir, eu vou ter que medir. Se eu tiver que, por exemplo, levantar uma informação do sistema, eu vou ter que ter um instrumento para isso. Se eu precisar alarmar, monitorar, ou até mesmo, né, mandar um sinal, por exemplo, para estabelecer um comando para algum tipo de válvula ou algum dispositivo tiver que fechar ou abrir, eu vou ter que fazer isso. Então, na realidade, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que a instrumentação ela vai entrar como se fosse um elemento crucial, né, e importante para auxiliar no processo de automação. Então, eu acredito, pessoal, se a gente voltar na situação da cozinha, se nós quiséssemos realmente criar uma cozinha automatizada, em todos os sentidos, tá? Eu estou focando aí só na questão do gás, do vazamento. Mas se a gente quisesse, por exemplo, trabalhar outros aspectos, a gente poderia, de repente, desenvolver um sistema, né, de automação para minha cozinha. Eu poderia, inclusive, projetar uma cozinha inteligente, né, toda ela sensorizada, né, de repente, eu trabalhar aí com um sistema, né, informatizado, com um supervisório, né, ou de repente com instrumentos especiais, né, mais sofisticados, para que essa cozinha realmente fosse uma cozinha assim bastante moderna, né, e que atendesse aí a todos os requisitos operacionais aí, né. Nós vamos até ver mais adiante no curso como que está essa questão da instrumentação nos dias atuais, mas de fato a gente vai perceber que a instrumentação ela é fundamental dentro desse processo da automação. Esse exemplo que eu dei para vocês aí é para vocês entenderem basicamente como que funciona esse contexto, né? O que nós temos aí na realidade é como se fosse uma instrumentação natural, né? Quer dizer, eu estou usando aí o sentido do corpo humano como exemplo, né? É claro que se a gente fosse fazer uma instrumentação tecnológica, usando instrumentos, aí seria diferente. Vocês entenderam a comparação que eu fiz, pessoal, para poder explicar? Né? Dá um ok para. Perfeito. Ok. Então, isso aí. Então, resumindo, né, os sentidos humanos eles são limitados. É importante a gente frisar isso, porque no passado, e quando a gente for fazer a contextualização histórica da instrumentação, vocês vão perceber que o homem ele utilizava, né, os sentidos do corpo humano, de certa forma, para levantar informações do sistema, né, inclusive da própria máquina, né? Não sei se vocês já observaram isso, né? Quando a gente, por exemplo, o próprio operador, né, antigamente, ele tinha a função, por exemplo, de compilar dados, levantar informações de funcionamento do equipamento, usando os próprios sentidos dele. Mas a gente vai perceber que isso, ao longo do tempo, foi se tornando insatisfatório, né, e de pouco resultado. Haja visto, né, que nós temos aí o avanço, né, da indústria como um todo, então a gente vai perceber que com a necessidade de a gente ter processos mais ágeis, né, a competitividade, a qualidade dos produtos e uma série de situações que vieram, né, com a modernização da indústria, então essa forma de instrumentação utilizando
né, o próprio corpo humano, né, e os sentidos humanos ficaram para trás. Então, hoje nós dependemos aí realmente de instrumentos tecnológicos para fazer todo esse tipo de trabalho aí, tá certo? Então, pessoal, o que que acontece? Para a gente poder, de fato, né, contextualizar o nosso estudo aqui, a gente precisa saber o seguinte, que a instrumentação que nós vamos tratar dela aqui é a instrumentação industrial, né? Então a gente vai focar mais na instrumentação voltada para a indústria, né? Esse exemplo que eu dei para vocês aí, né, é um exemplo mais doméstico, né? Algo assim mais simples, que de certa forma só para poder, digamos, né, trabalhar um pouco a ideia, né? Mas o foco nosso são os processos industriais. Então, a resposta para nós é o seguinte: que tipo de instrumentação que a gente vai abordar aqui no curso? Então, instrumentação industrial, que é aquela instrumentação voltada para os processos industriais. Conforme eu disse, né, para desenvolvimento e aplicação de instrumentos a esses processos. E aí a gente faz a segunda pergunta, né? Que processos são esses? Né? Então, vocês vão perceber que nós temos inúmeros processos, né, que dependem, né, da instrumentação. É claro que a gente não vai ter condição de estudar todos os processos, mas nós vamos trabalhar assim de uma forma mais geral, né, e depois a gente de repente vai focar, né, num processo mais específico que tem mais está mais de acordo com a área nossa aqui, né, na parte de metal mecânica, que é o nosso objetivo. Mas, de toda forma, eu já digo para vocês que os processos industriais, né, sejam eles quais forem, né, estão aí, né, digamos assim, totalmente dependentes desse processo de instrumentação. Né, como se fosse algo, como eu disse, crucial hoje para a indústria moderna. Né? E, do ponto de vista, né, da análise que a gente está fazendo em relação às duas áreas, como a gente está falando, né, de instrumentação e de automação, a gente vai analisar as duas áreas mais ou menos juntas, né, dentro do nosso campo de estudo, e a gente vai começar, então, a perceber essas interfaces que existem entre elas. E eu vou dizer para vocês de antemão, né, para a gente começar a estabelecer o conceito dessas duas áreas, de começar a pensar que não são áreas, o conceito, né, vamos dizer assim, de instrumentação e automação são diferentes na realidade. Né? Às vezes existe uma confusão em termos de definição. Muitas vezes você pergunta assim, o que é automação? Automação é instrumentação do processo. Não, automação não é instrumentação do processo. O que é instrumentação? Eu vou automatizar um determinado equipamento. Bom, tem relação. Uma área tem relação com a outra e vice-versa. Mas são áreas diferentes, são conceitos diferentes. A gente precisa definir um pouco mais, né, assim, de forma mais específica, uma área e outra, até mesmo para ajudar a gente a notar aí as interfaces que existem entre elas. Tá certo? No caso da automação, observa o conceito aí para mim. Lê para mim aí, Thales, esse conceito aí. O termo vem do latim automatus, que significa mover-se por si só. Tá. O objetivo. Tá. Beleza. Pode falar o objetivo também. O objetivo é fazer com que os mecanismos da máquina cuidem do seu próprio funcionamento, evitando o máximo da intervenção do humano. Então, essa lógica aí de automação, ela sempre existiu na realidade. Quando vocês forem fazer a análise do contexto histórico, vocês vão perceber o seguinte, que o homem, né, desde os tempos mais remotos, né, ele procurou, né, automatizar de alguma forma os processos dele, né? Seja situações vividas no dia a dia, na vida cotidiana dele, como também situações relacionadas ao mundo do trabalho. Né? Então, a ideia, basicamente, da automação é o quê? É que a própria máquina cuide do funcionamento dela. Então, o que na realidade, quando você fala em automatizar, você está querendo, de certa forma, diminuir a intervenção humana o máximo possível. Você pode perceber que na evolução da indústria,
né, analisando os equipamentos, né, os processos industriais, você vai perceber que, na medida que vai avançando, né, tecnologicamente, né, as plantas industriais, existe uma tendência, né, de se tornar tudo automático. Eu lembro, por exemplo, que quando na minha época lá da empresa, quando eu trabalhei lá na siderúrgica, os equipamentos, né, muitos processos ainda dependiam, né, de acionamentos, né, o próprio homem, por exemplo, ainda acionava muita coisa. Às vezes tinha algumas válvulas, né, que tinha lá um acionamento, né, por sinal pneumático, um pouco mais antigo esse processo, né? Mas aí depois veio, né, assim, a evolução, né? É uma evolução até recente, né? Porque eu estou falando aqui de 20, 30 anos atrás, estou falando da década de 90, por exemplo, né? Imagina lá um processo industrial da década de 90 e um processo agora. Então a gente vai perceber que muita coisa já evoluiu, tá certo? Então essa que é a tendência da automação. Aquele trabalho mais sujo, aquele trabalho perigoso, aquelas áreas, por exemplo, principalmente na área siderúrgica, né, no meio aí da metalurgia, aqueles processos que dependem digamos assim, de acesso, né, a setores, por exemplo, de temperatura mais elevada. Então, necessariamente, a automação ela se faz necessária, seja para promover rapidez, né, no processo, seja para melhorar a performance, produtividade. Aí envolvem as outras questões relacionadas a lucro, relacionadas à qualidade do produto. Nós vamos discutir isso mais adiante, né, essas vantagens que existem aí em relação à automação, mas de modo geral a ideia é que o homem participe o menos possível desse trabalho mais, digamos assim, mais grosseiro e mais bruto, né? Então, para isso, a automação ela se desenvolve mais ou menos dentro dessa linha aí. E o que nós precisamos entender é o seguinte, que no caso, né, da instrumentação, ela vai entrar justamente dentro desse contexto da automação, para ajudar também no desenvolvimento dessas práticas, né? Olha o texto que eu coloquei para vocês aí, olha. Para que a automação seja colocada em prática, utilizam-se as aplicações da instrumentação. Gente, é como se fossem áreas co-irmãs, né? Uma contribui com a outra, vice-versa. Eu poderia até dizer que a instrumentação, ela tem mais assim no sentido de contribuição, bem mais para a automação do que o contrário, né? Elas são muito associadas, né? E a gente vai perceber isso, né, durante os nossos estudos aqui, né? Como eu disse, né, o processo de automação ele remonta, né, de tempos bem primitivos, né? A própria civilização, né, o homem aí dentro dos seus primeiros passos, né, no desenvolvimento aí da humanidade, ele buscou, né, recursos para melhorar a sua vida, tá certo? Então, o que acontece na realidade? A gente vai ver, né, dentro da linha histórica, uma evolução, digamos assim, crescente do homem buscando alguma forma desenvolver algum tipo de ferramenta ou de equipamento, né? Claro, né, que ele partiu de um início ali onde tudo era bem rudimentar e ele foi avançando, né, ao longo do tempo aí e com o desenvolvimento, né, e as descobertas, né, principalmente os avanços que a ciência, né, promoveu também, né, no ramo da engenharia, nós podemos dizer que o homem ele conseguiu um sucesso bastante razoável, né? Se a gente for analisar, por exemplo, né, o tempo, quer dizer, principalmente pegando da Revolução Industrial para cá, a gente vai ter a percepção que nós tivemos aí um avanço bem significativo. É claro que em épocas mais remotas, né, a gente teve, né, uma evolução mais lenta, tá certo? Mas da Revolução Industrial para cá, bem mais significativo. Aqui nós temos alguns exemplos. Vocês estão vendo aí, gente? Olha lá. Primeiro o homem tenta trabalhar, né, utilizando os animais, tá certo? Depois ele começa a perceber
que na própria natureza ele poderia utilizar de algum tipo de energia para criar alguns dispositivos, para, digamos assim, fazer algum tipo de trabalho que pudesse substituir o trabalho braçal, né? Então ele utilizava, por exemplo, da força dos ventos, que é um tipo de energia, quedas d'água, por exemplo, a água ainda muito utilizada, mas naquela época já existia essa percepção, né? E também os primeiros inventos, né, e as máquinas mais simples, né, que fazem parte aí de um processo, né, saindo de um mundo, né, mais, digamos assim, mais simples, né? Nós temos aí uma que a gente chama de sociedade da caça e da coleta, sociedade agrícola, aí entra na sociedade industrial propriamente dita, e a gente começa, né, a ter aí o desenvolvimento de equipamentos, né, um pouco mais sofisticados. A gente vai avançar um pouco mais nesse sentido, né, da questão do desenvolvimento, principalmente das máquinas, e perceber que o homem, por exemplo, percebeu que ele poderia melhorar bastante dentro desse contexto aí, né? Aqui nós temos outros exemplos que fazem parte, né, do que a gente chama de período da mecanização. Então, principalmente com a utilização agora do vapor. Então, nós estamos aí num período da industrialização, né? Então, o vapor como fonte de energia. Logo em seguida, nós vimos também o motor a combustão, né? Aí nós lançamos mão aí muitas vezes do carvão, né? Do próprio petróleo, né? Como fonte de energia e seus derivados. E a energia elétrica, né? A descoberta da energia elétrica, que foi uma arrancada assim bastante significativa. Então a gente percebe que a energia elétrica realmente deu um impulso bastante significativo para a indústria. Certo, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá tranquilo? Aham. Com relação à parte de automação, de forma mais específica, eu queria ressaltar para vocês aí um dos primeiros dispositivos automáticos que surgiram. Então a gente tem aí como referência o regulador que foi desenvolvido por James Watt. O James Watt ele não foi o desenvolvedor da máquina a vapor, não. Mas ele foi assim bastante, os estudos, né, que ele desenvolveu foi bastante importante nessa época, justamente porque ele começou a imaginar que a máquina a vapor poderia ser de certa forma automatizada. Então esse regulador aí centrífugo foi um dos primeiros inventos nesse sentido, entendeu? Então, pessoal, o que acontece? Nesse caso do regulador, eu gostaria que depois que vocês assistissem um vídeo, eu vou deixar para vocês, né, de forma assíncrona, para vocês verem como que funciona esse regulador centrífugo desenvolvido por Watt, pelo James Watt, tá certo? Então ele é tido como um dos primeiros dispositivos automáticos aí que foi aplicados às máquinas a vapor, tá certo? Aqui nós temos agora como se fosse, né, um fluxozinho, né, um fluxograma, para mostrar a ideia, né, da automação. Então, quando a gente pensa em automação, né, reforçando aquele conceito anterior lá, de buscar, né, trabalhar situações para melhorar, né, atender o homem melhor, né, no caso aí da questão do trabalho e na sua vida cotidiana, então a gente vai perceber que nós vamos sair de uma condição de um processo mais manual, passando por um processo que a gente chama de semiautomático, logo em seguida um processo mais automatizado e até os dias de hoje, que é a busca, né, que nós temos hoje, aí com as tecnologias modernas, da gente ter uma automação assim, de forma mais inteligente. Então, o contexto da automação, basicamente, se a gente for analisar, desde a época mais remota até o presente momento, ela perpassa por esse fluxo que está aí. Então, qual que é a ideia hoje de automatizar? Então, isso vale também para o meio industrial, né? Automatizar, nós vamos buscar, então, meios, né, mecanismos,
de fazer com que os sistemas, né, de automação sejam cada vez mais evoluídos, né? E, por que não dizer, né, ser autônomos? E nós já estamos chegando nesse ponto, né, de desenvolver equipamentos, né, inteligentes a tal ponto deles funcionarem de forma autônoma, né? Então, existem já muitos projetos nesse sentido. E aí a gente poderia dizer o seguinte, que dentro desse contexto, né, a instrumentação ela fez parte, né, de todo esse processo evolutivo, né, saindo desde o manual, passando pelo semiautomático, automático, até a fase que a gente chama agora de fase mais inteligente. Então, nós temos a evolução tanto na automação como na instrumentação, acompanhando todo esse desenvolvimento. Tá certo? Pessoal, como é que está o tempo de vocês aí agora? Só para mim saber aqui. Quantos minutos nós temos? Minha aula começa às 21. 21? Eu Isso. vou estar falando mais um pouquinho aqui, tem mais uns 2 ou 3 minutinhos, para a gente avançar aqui. E na aula que vem a gente vai voltar aqui nessa mesma aula para a gente dar continuidade, que tem muita coisa aqui pela frente ainda. Bom, então para encerrar essa primeira parte, aqui nós temos uma telinha aqui com umas caixinhas, né? Nós temos aqui é como se fosse um diagramazinho, né? Que vai mostrar, aliás, um fluxograma, né? Que vai mostrar para nós todo esse processo evolutivo da automação. Quando eu falo de automação, eu estou me reportando à própria indústria. Então, a gente vai perceber que o processo de automação, ele remonta à própria evolução da produção industrial, né? Então, eu estou reportando as 4 revoluções industriais, eu estou deixando um pouco de lado aqueles tempos mais remotos e estou trazendo à tona uma análise mais a partir da primeira revolução para cá, né? Até os tempos atuais. Eu estou chamando de primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial. Tá? Então, a gente vai perceber o avanço, como eu disse, significativo do processo de automação a partir dessa época. Vocês podem perceber que o controlador aqui de Watts, né? Olha bem o tempo dele aí. Ele aconteceu basicamente aqui, ó, na primeira revolução industrial, né? A partir dela, né? Então, nós temos aí a segunda, a terceira e a quarta. São basicamente o quê? Século XVIII, né, até os tempos atuais. 300, quase 400 anos aí já de evolução. Tá certo? E, finalizando com vocês, eu queria dizer o seguinte, que no caso da automação, nós temos aí o que a gente chama de campo de abrangência. Então, a gente sabe muito bem, né, que a automação ela está, né, tanto nas aplicações mais domésticas, na aplicação comercial e no campo industrial como um todo. No nosso caso específico aqui, a gente vai dar um pouco mais de ênfase ao campo industrial, né? A partir das nossas próximas considerações aí, a gente vai trabalhar mais no campo industrial, mas de certa forma a gente pode até falar de modo geral também, porque a gente vai ter aí situações que vai envolver a instrumentação a nível mais geral, né? Mas dando mais especificidade à parte industrial. Tá bom, pessoal? Então eu vou, devido ao tempo aí, eu vou liberar vocês. Eu gostaria que vocês retornassem então na semana que vem. Eu não vou passar nada para vocês para a aula 5 de amanhã, não. Vocês têm um encontro amanhã, não tem? Um evento ou não? Vocês estão Então, liberados? tá rolando aí o Sim. semana de acolhimento, mas fica a critério do professor e, particularmente, eu não estou participando, não, professor. Ah, não está participando, não? Eu não Tá. sei o resto do pessoal, mas essa semana de acolhimento é a mesma coisa. Já eu mesmo já não tô Eu também estou participando. participando. Tá, não? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar com vocês então uma aula assíncrona para amanhã, que é uma aula gravada. O assunto é o mesmo. Esse mesmo assunto que eu estou trabalhando com vocês aqui, vocês vão assistir essa aula amanhã, tá certo? Eu vou mandar o link para vocês. E na hora e quando a gente voltar na semana que vem, eu vou. Aí vai ficar mais fácil, por quê? Porque essa parte que eu vou terminar com vocês agora, é que eu fui até na metade aqui, né? Então a segunda parte dessa aula, ela fecha com essa aula assíncrona que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então é um vídeo, né? É um vídeo que ele é mais ou menos uns 20 minutos só. E tem um outro vídeo que
que é o regulador de watt. Então vocês vão assistir, na realidade, 2 vídeos, tá bom? Tá ok, pessoal? Combinado? Beleza. Beleza, pessoal. Então é para amanhã, tá? Aí vocês façam isso para amanhã e aí eu estou liberando vocês aí. Vocês já podem ir para outra aula. E no caso aí do Marcos, o Marcos está por aí? Eu já ia perguntar para você agora, se você pudesse me passar a informação. Os meninos aí, o Thales mais a Renata, se quiser sair, já pode. Agora o Beleza, Marcos, valeu, tem como você professor. ficar Boa mais um noite. minutinho aí, Marcos? Eu vou te dar uma coordenada aqui para você já ficar ciente do que aconteceu semana passada, pode ser? Não, beleza, perfeito. Você tem que ir para outra aula também? Como é que é? Não, agora não tem. Essa era a última aula do dia. Então é o seguinte, então me dá 5 minutos que a gente conversa aqui, tá bom? Beleza, vou Deixa só eu te pegar falar um água aqui também. negócio. A aula passada nossa, ela foi inaugural, tá certo? Eu só apresentei o curso para os colegas aí e falei de que forma que a gente pretende trabalhar. E eu deixei 2 atividades para fazer. Uma atividade é um formulário que você precisa preencher, que é formulário apresentação do aluno. São as perguntas, né, que eu estou fazendo para você. Tipo assim, são perguntas para mim conhecer você melhor, tá certo? Aí eu vou mandar esse link para você responder esse formulário, tá bom? E ele vai chegar por e-mail, tá bom? E junto com esse formulário, eu vou enviar para você uma outra atividade, que é uma atividade bem rápida, que é para você fazer o cadastro numa plataforma que você vai usar para fazer um trabalho que eu vou aplicar na semana que vem. Você entendeu o que eu falei? Sim. Agora, deixa eu te falar um negócio. Todas as aulas nossas, todas as aulas que a gente está ministrando aqui no curso, está sendo gravada. Então, a aula de semana passada, se você puder, né, assistir essa aula amanhã, né, ela é uma aula mais ou menos de 50 minutos, você podia entrar no Siga, você tem acesso ao Siga, não tem? Tem sim. Tem. Então você entra no Siga e assiste a aula de semana passada, que é a parte que eu falei a respeito da apresentação do curso. E os links eu vou mandar para você por e-mail, tá bom? E com relação à aula de hoje, você já sabe, né? Essa parte que eu estou trabalhando com vocês aqui agora. E para amanhã eu deixei então as 2 videoaulas que eu vou enviar daqui a pouco também para você assistir, tá bom? Então você já tem uma tarefa Então, dobrada aí, né? Só para confirmar, então, a de hoje tem as aulas, você vai passar a síncrona, Isso. e da semana passada tem 2 formulários, um formulário e uma atividade que é para cadastro e a aula para ver, certo? Isso, exatamente, isso mesmo. Então, É muita coisa, mas assim, né? Mas é tranquilo, você não vai. Acho que você consegue fazer tudo amanhã no tempo síncrono. Porque a aula síncrona de amanhã ela é pequena, ela é 20 minutos. E a videoaula, né, de semana passada, você pode assistir depois, que ela já está gravada mesmo, né? E tem a semana toda aí, não, tô beleza. para você assistir. Combinado? Beleza, então. Então tá bom. Obrigado aí pela sua Pessoal, muito participação. obrigado. Desculpa ter chegado atrasado, eu acabei me perdendo do horário aqui. Desculpa aí. Não tem problema não. Coisa. Um abraço aí, fica com Deus. Falou, boa noite.